Fala fiel, Papão joga amanhã e a gente vai trazer aqui para você a suposta escalação do time que treinou hoje. O professor Márcio Fernandes fez bastante mudança, tem novidade e essas novidades a gente vai trazer aqui para você. Mas antes, não te esquece de deixar o teu like. O teu like é muito importante para o crescimento do canal. Como eu sempre digo, comenta bastante também no vídeo e segue a gente, me ajude a chegar a 2.000 seguidores. E ao clicar em seguir, não te esquece de acionar o sininho das notificações para que todos os vídeos como esse você seja o primeiro a ser notificado, tá bom, galera? Então bora lá que a gente não vai enrolar muito vídeo não. O Papão joga amanhã e a gente sabe aí que a equipe vem treinando firme e forte, chegou o novo preparador físico durante a semana e o professor Márcio Fernandes vem trabalhando a equipe para não só esquema tático, mas também estratégia de jogo. É muito importante para o Paysandu poder assimilar bem tudo aquilo que o Márcio quer colocar. E o ponto fundamental, né, gente? A gente trouxe o Márcio, porque o Márcio é familiarizado do Paysandu. Se tem uma coisa que o Paysandu acertou muito, eu acredito, foi ter trazido o Márcio, porque é um treinador que já treinou com muitos desses jogadores, já passaram por ele, o próprio Vilela, o próprio Edilson, o próprio Brian, o próprio Matheus Nogueira, muitos desses jogadores o Márcio Fernandes conhece muito bem. E durante a semana, nessa preparação, com o treinamento, teve muitas mudanças. Então a gente vai trazer para vocês agora exatamente o time que provável vai entrar amanhã. E ó, você vai se surpreender. O primeiro é o Matheus Nogueira no lugar do Gabriel Mesquita. Quem treinou como titular hoje foi o Matheus Nogueira. E se treinou como titular, não tem lógica nenhuma, né, ele treinar e amanhã não ser ele. Então, Matheus Nogueira no gol, Edilson, Thiago Heleno, Thalisson e a grande novidade, a sacada, Brian como lateral esquerdo. Daí, tudo bem. Vem aí no meio Ronaldo Henrique, que depois trocou com o Ramon Martínez, mas o Ronaldo Henrique entrou como titular. Depois entrou mais à frente o Carlos Eduardo e depois no lugar dele entrou o Ramon Vinícius. Aí veio o Marlon, ali como aquele quarto homem de meio campo, homem de ligação, e logo em seguida ele trocou pelo Pedro Henrique, ele mesmo, o garoto da base, que o Márcio observou durante a semana. A gente trouxe vídeos sobre ele aqui, falou que é um atleta, um meia, que trabalha muito essa questão de ligação, e o Márcio achou muito interessante durante os treinamentos, e aí reforçou ainda melhor, colocou ele algumas vezes como titular durante o treinamento, e ele entrou no lugar do Marlon no treino de hoje. Daí vem o Rossi pela direita, e em seguida entrou o João Marcos no lugar do Rossi, e ali o Diogo Oliveira, que depois entrou o Denilson, e o Garcês, não entrou ninguém no lugar do Garcês. Então, se amanhã se confirmar o time, será aqui agora, eu vou colocar detalhadamente direto para vocês. Matheus Nogueira, Edilson, Thiago Heleno, Thalisson, Brian, Ronaldo Henrique, Carlos Eduardo, Marlon, Rossi, Diogo Oliveira e Garcês. Esse é o time que treinou. E aí depois entrou todos aqueles que eu falei. Então, se tem uma coisa que a gente percebe muito, que o Márcio fez, foi bastante mudança. E um jogador que ele está apostando muito ali é o Brian, porque, não sei se você percebe, mas em outros vídeos a gente já havia falado que o Brian joga em várias posições, inclusive já jogou de ponta esquerda com o Márcio Fernandes no ano passado. E a gente havia falado que ele cabia muito bem nessa meia aí de articulação, havia vaga para ele, e ele vai entrar de lateral esquerdo amanhã. Essa é a provável escalação como titular. Então é uma sacada para mim o Márcio trazer o Brian. Fez a troca ali do Matheus Nogueira, porque a torcida também deu ali uma folga para o Gabriel Mesquita, que algumas vezes teve aquele jogo que ele falou, que fez os pênaltis, embora seja para mim um grande goleiro. Para mim, as falhas elas foram normais no decorrer do jogo, pela fase que o Paysandu vem passando, um momento que não é legal. Então o goleiro é aquele atleta que salva várias, mas se ele falhar uma, pronto, falhar duas, já é crucificado bastante pela falha do time. Tenho certeza que se o time tivesse num momento muito bom, o Gabriel Mesquita não seria sacado, ou talvez a torcida jamais teria citado o nome dele como sair, mas a gente viu alguns bizus de alguns torcedores em relação a isso. Então, para mim,
tanto o Gabriel Mesquita como o Matheus Nogueira no gol, tá tudo certo. O que eu gostei foi dele ter trazido e resgatado também, não só a questão do Brian, o próprio Edilson na lateral, mas utilizando os novatos que chegaram, dando oportunidade também para o Ramon Martinez, para o Ramon Vinícius, para o Pedro Henrique. Então o Carlos Eduardo é algo assim que pode muito bem surpreender amanhã contra o time do América Mineiro, que é o que toda a torcida quer, né? Então, lembrando que o Vilela não joga, não tá aí nessa escalação, porque o Vilela tá suspenso com o 3º cartão amarelo, tá bom? Então, eu acredito amanhã num time de um Paysandu, como eu falei, com maior posse de bola, um time aguerrido, que vai tentar ganhar o campo do adversário, tentar ali pressionar o máximo possível, e eu espero também um time que troque bastante passe de bola. Não vai ser aquele time magnífico, porque a gente também precisa correr muito atrás do resultado, mas o importante para mim nesse jogo é os 3 pontos, é o que eu espero muito mesmo. Eu tenho certeza que amanhã eu tô acreditando muito no resultado de 2-1 para o Papão. Se você acredita, coloca aí e diga se você gostou e aprova essas mudanças que o Márcio Fernandes está fazendo, principalmente a questão do Brian, do Matheus Nogueira, e trazer os jogadores que chegaram a semana passada já para atuar, porque a gente viu que eles estão aptos, vinham atuando, então não tinha o porquê. E também eu gostei da mudança, porque se não fosse para mudar, a gente continuaria com o Claudinei Oliveira. Então, se fosse para não fazer nada, deixava o mesmo técnico. E eu gostei da mudança, foi para isso que o Márcio Fernandes veio, tá bom? Um grande abraço, galera, valeu, vamos torcer e acreditar que amanhã, com certeza, o nosso Papão vai fazer um resultado positivo. Fui!